Márcio falou do Bradesco. Eu vou falar também deles então, vou falar. São ações aí interessantes que eu já fiz vídeos aqui. Então, só aproveitando o gancho disso que eu estou falando para continuar para falar da Equatorial, né? Então aqui, ó, a Taesa, se vocês observarem, né, ela tem uma característica que é muito comum a todas as elétricas, porque o patrimônio líquido aqui dela subiu, então gerou valor, né? Mas ele não subiu tanto, não subiu de forma tão agressiva assim. E por que que isso acontece, né? Porque, por exemplo, a Taesa, ela depende dos leilões, né? E aí ela depende de ganhar esses leilões para ela conseguir adquirir então esse novo trecho de transmissão, fazer a obra, né, que é bem complexa, e aí a partir disso, né, colocar em operação essa rede de transmissão e começar a faturar, né? Então, o que que acontece aqui? Como ela é muito dependente disso, todas as elétricas elas são dependentes disso, né? Elas têm uma rigidez regulatória grande também, então elas não conseguem crescer muito isso aqui. Então, o que que elas fazem, né? Elas lucram e distribuem boa parte em dividendos, né? Então é isso que acontece. Então por isso que a gente não vê o patrimônio líquido da Taesa, da Engie, por exemplo, né, que é um outro exemplo aqui de empresa de energia elétrica, né? Por isso que a gente não vê o patrimônio líquido delas crescer de forma tão agressiva. Cresce, né, porque elas geram valor, mas não de forma tão agressiva, porque elas distribuem boa parte em dividendos, porque elas têm o crescimento meio limitado, assim, meio engessado, né, por conta justamente de toda a regulação do setor. Mas a Equatorial aqui, eu vou pegar o Scanner Pro aqui para mostrar a Equatorial. A Equatorial, ela foge dessa regra, digamos assim, de característica das elétricas, né? Porque o que que acontece aqui com a Equatorial? A Equatorial, se a gente for olhar aqui o gráfico, né, de patrimônio líquido aqui, eu vou tirar esses ativos passivos aqui para ficar mais claro o gráfico. Ó. Agora ficou mais claro o gráfico. Se vocês olharem, ó, o patrimônio líquido são essas barras em azul, né? E o risco aqui vermelho, né? Vermelho, meio laranja também, aí depende acho, da tela de cada um. Aí. Ele é a cotação média da ação. Então vocês podem ver justamente isso que eu estou falando. Se a gente pegar várias outras empresas aqui, a gente vai ver a mesma coisa, tá? Que a cotação no longo prazo ela vai seguir o lucro e consequentemente vai seguir o crescimento do patrimônio líquido também. Mesmo se a gente for olhar, né, a Equatorial, ela tem múltiplos mais altos. A gente vai ver aqui, ela tem múltiplos mais altos, um pouco mais altos que as outras elétricas. Mas mesmo assim ela gerou muito valor. Gerou muito valor. Se a gente for ver aqui, só para ter uma ideia, né, de quanto que a ação da Equatorial valorizou, perdão, Equatorial 3 nos últimos, enfim, nos últimos anos, né, hoje caiu bastante 5%. Mas se a gente for ver aqui nos últimos 5 anos valorizou 77% e no máximo ela valorizou 925%, né? Então aquele cara que comprou 10 anos atrás a ação aqui, por exemplo, em março, 1º de março, né? Ele pagou R$ 4, então ele teve uma valorização aí de 527%, né? E aí é justamente isso que eu estou falando. A Equatorial, ela subiu muito aqui, né? O patrimônio líquido, então ela foge a essa regra aí das elétricas. Mas o que, que acontece com a Equatorial? Eles têm uma estratégia diferente, né? Eles não pagam dividendos, assim, dividendo muito baixo, nos últimos 12 meses 2%, então eles não têm a característica de pagar dividendos, mas esse lucro líquido aí eles acabam incorporando ao patrimônio líquido, né? E eles fazem muitas aquisições, eles vão atrás de empresas aí de energia elétrica que estão mal das pernas aí, empresas que estão endividadas, que estão com problemas, tudo mais. Eles compram essas empresas, né, por um valor assim barato, por um valor baixo, e aí a partir então dessa aquisição eles fazem uma transformação lá dentro dessa empresa para gerar valor, né? E eles fazem isso muito bem, então eles são muito competentes fazendo isso. Então a gente vê que o patrimônio líquido da Equatorial sobe muito, né? Sobe muito mesmo. Então, quer dizer, é uma empresa, né, que ela tem uma característica diferente. Então, por isso que é até interessante. A Equatorial, se a gente for ver, ela até pode complementar outras elétricas da carteira, né, do investidor, porque ela tem uma característica diferente, né? Ela não vai pagar grandes dividendos, mas ela tem uma estratégia bem agressiva. Se vocês forem olhar aqui, 2013, vamos ver, quarto trimestre de 2013, o patrimônio líquido da Equatorial era de 2 bi 350.
E agora no quarto trimestre de 2022, não, o quarto trimestre ainda não saiu aqui, então a gente tem até o terceiro trimestre. Terceiro trimestre, 16 bilhões. Então vejam como saltou esse patrimônio líquido aqui e, consequentemente, a cotação saltou junto. Então quem comprou 10 anos atrás está feliz da vida, mesmo que tenha recebido poucos dividendos, teve uma valorização imensa aqui, né? Então é bem interessante essa característica da Equatorial, na minha opinião. Assim, Equatorial é uma ação que eu venho estudando mais recentemente. Por muito tempo eu não estudei ela assim, mas venho estudando mais recentemente e acho bem interessante e que acaba complementando, né, outras empresas de energia aí que pagam bons dividendos, né? Então acaba sendo complementar ali, né? Vamos falar